Um vereador é preso em Pontalina suspeito de favorecimento à prostituição. Ele teria oferecido dinheiro e tentado marcar um encontro com uma adolescente e fez ameaças caso a vítima denunciasse o assédio para a polícia. Um juiz de Santa Helena faz uma declaração polêmica durante uma sessão ao lamentar que um homem, ao se relacionar com prostitutas, não seja considerado de boa reputação. Rio Verde avança no combate à Covid-19. As enfermarias da rede municipal estão zeradas há 3 dias, sem pacientes internados. Susto no aeroporto de Goiânia. Um avião sai de pista no momento da decolagem. A UTI aérea levava um paciente que seria transferido para um hospital nos Estados Unidos. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Jornal Anhanguera. Olá, boa noite para você. Agora 7h17. Seja muito bem-vindo ao Jornal Anhanguera de hoje. A gente abre essa edição te mostrando que em Santa Helena de Goiás, no sudoeste do estado, a sentença de um caso chamou muita atenção pelos termos usados pelo juiz que assinou essa decisão. Vamos entender melhor esse caso com o repórter Eduardo Marins. Edu, boa noite para você. Quais são aí os detalhes, dessa decisão tão polêmica? Boa noite. Para quem está em casa entender, tudo começou depois que o morador lá da cidade entrou com um processo contra a namorada do primo dele. Isso porque a mulher teria feito algumas acusações de que ele estaria se envolvendo com prostituta e também seria usuário de drogas. Depois dessas acusações, o homem entrou então na justiça alegando ter sido vítima de calúnia, difamação e também injúria, já que a mulher teria feito algumas confusões ali em frente à casa dele. A gente teve acesso a essa sentença e olha só, nós separamos alguns trechos em que o juiz Tiago Brandão, que julgou o caso, ele explica que o fato de alguém dizer que a pessoa faz uso de drogas não seria crime. Ele escreveu nessa decisão que sobre se relacionar com prostitutas, isso não é algo ofensivo, que no tempo de juventude dele era considerado de boa reputação e que os homens faziam questão de se gabar e contar até para os amigos. Disse que tudo isso é lamentável e que os tempos mudaram. Destacou ainda que a mulher fez tudo no calor do momento porque possivelmente ela pode ter sido traída. Ele encerra essa decisão dizendo que neste ponto a queixa não merece então ser recebida pela ausência de um fato criminoso. É uma decisão polêmica e que traz aí vários questionamentos, Gabi? Eu volto com você. Muito polêmica, Muito obrigada pelas informações. Vamos às respostas, então, dos envolvidos. Em nota, o advogado do homem que entrou com a ação disse que vai recorrer da decisão do juiz. Já a defesa da mulher, que teria feito as acusações, diz que não vai comentar a sentença, já que o caso está em segredo de justiça. A assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça de Goiás, em nota, comentou que o magistrado tem independência garantida em lei para se pronunciar aí durante as sentenças e que os termos utilizados na decisão judicial vão ser agora analisados na Corregedoria Geral da Justiça, que é o órgão responsável pelas apurações das condutas de juízes de primeiro grau. O diretor médico do Hospital Estadual de Lusiânia foi demitido. Ele é suspeito de assédio moral e sexual contra as colegas de trabalho. Os assédios aconteciam presencialmente e também pelas redes sociais. As insinuações sexuais são feitas pelo diretor técnico do Hospital Estadual de Lusiânia, o médico Daniel Vanderlei. Nesta mensagem, trocada com uma médica, ele pergunta se ela é cardiologista. A mulher responde em tom de brincadeira: mal sou médica. O diretor responde: assim poderia cuidar do meu coração. Em outro dia ele fala: a única que embeleza o plantão. Tem 4 macho feio aqui. E aí ele saía da UTI para ir lá na sala vermelha onde estava, passava grande parte do tempo do plantão dele lá, fazendo piadinhas de cunho sexual e deixando quem estava no local na hora desconstrangido. A médica conta que as piadinhas eram feitas tanto nas redes sociais quanto pessoalmente na frente dos colegas. Acontece comigo, aconteceu com essa outra pessoa e acho que vem acontecendo com muita gente e a gente quer uma posição. As vítimas procuraram o Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento, IMED, que administra o hospital, e a polícia para fazer o BO.
No último sábado, uma das médicas denunciantes foi dispensada do hospital e a outra teve uma redução de 40% em sua carga horária. E agora, a Delegacia da Mulher está ouvindo o relato de outras possíveis vítimas. De acordo com o delegado que está cuidando deste caso, a denúncia contra assédio sexual corre em sigilo e também será encaminhada ao Ministério Público. Em um grupo de mensagens, Daniel disse que foi afastado temporariamente da função e que só vai se pronunciar sobre as denúncias após decisão do Ministério Público. Essa denúncia não foi fácil, não foi uma decisão fácil. Acredito que nunca é por parte das mulheres, porque a gente tem medo. A Polícia Civil prendeu em Pontalina um vereador suspeito de favorecimento à prostituição de menores. A investigação apontou que o vereador tinha inclusive oferecido dinheiro para que uma adolescente saísse com ele. Carlos Zanin Bueno de Moura, de 53 anos, conhecido como Zanin, foi preso durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão e prisão preventiva na casa dele, em Pontalina, onde os policiais encontraram uma arma sem registro. O vereador é suspeito de cometer crimes de favorecimento à prostituição de menores e stalking, que é o crime de perseguição. Segundo a Polícia Civil, uma adolescente de 17 anos teria sido vítima do vereador. Eles teriam começado a se falar por redes sociais. Em depoimento à Polícia Civil, a menina contou que durante a conversa o vereador teria entrado em assuntos de cunho sexual e também mandou fotos de grande quantia de dinheiro. O vereador teria tentado marcar um encontro com a adolescente, mas ela recusou e disse que falaria para a polícia. Foi nesse momento que o vereador teria feito ameaças de morte contra a adolescente. Na ocasião, foi apresentado por ela conversas mantidas entre os dois por aplicativo de mensagens. Em Pontalina, Zanin cumpre o primeiro mandato como vereador. O parlamentar foi encaminhado para a unidade prisional da cidade. Em nota, a Câmara de Pontalina diz que vai colaborar com a Polícia Civil durante a investigação desse caso e que deve tomar as medidas cabíveis. A nossa produção tentou durante todo o dia, mas não conseguiu encontrar a defesa do vereador preso. Olha, a polícia conseguiu desarticular uma quadrilha especializada no tráfico de drogas. O grupo agia aqui em Goiás e também no Distrito Federal. O Myron Otton chega ao vivo e tá de Luziane, vai contar pra gente aí o que foi apreendido, né, com essa quadrilha, com esse grupo. Boa noite pra você. Olá, Gabriela, boa noite para você, boa noite a todos. Com esta quadrilha, com essa organização criminosa, foram apreendidos 196 quilos de insumos. Esses insumos serviriam para a produção de outras drogas e essas drogas iriam ser repassadas para traficantes de menor porte, vamos assim dizer. A polícia também encontrou, junto com essa organização, 5 quilos de cocaína de altíssimo teor de pureza, 6 quilos de crack, uma pistola, muito dinheiro, como vocês podem ver aí nas imagens, e uma balança de precisão. Essa organização criminosa era especializada no tráfico de drogas. Já estava sendo investigada pela polícia há pelo menos 6 meses. Os suspeitos envolvidos traficavam, e disseminavam a droga tanto em Goiás quanto no Distrito Federal. Nesta operação, Gabriela, foram presas 5 pessoas. Volto com você no estúdio. Obrigada, viu, pelas informações. A Polícia Civil prendeu em flagrante um homem de 30 anos suspeito de matar um cachorro com golpes de faca. Ele também jogou fogo no corpo do animal. Foi em Paranaiguara, no sudoeste do estado. Segundo a polícia, o homem estava bêbado e no depoimento não explicou por qual motivo, matou o cachorro de rua, se é que tem um motivo para isso, Segundo a polícia, o suspeito contou com a ajuda de um adolescente de 14 anos que praticou esse crime junto com ele. De acordo com o delegado responsável pelo caso, esse menor também teria ingerido bebida alcoólica. O menor foi ouvido e liberado, já o homem de 30 anos foi preso em flagrante e vai responder por fornecimento de bebida alcoólica para menor, também por corrupção de menores e maus tratos a animais com resultado de morte. Esse homem foi levado para o presídio de Cachoeira Alta. Mudando de assunto, atenção, você que é concurseiro, o Tribunal de Justiça abriu um edital de concurso público para a contratação de quase 100 profissionais. Notícia boa, quem traz todos os detalhes para a gente, então, é a Aline Braga, direto de Catalão, e vai explicar aí, Aline, quais são essas vagas, quem pode participar? Boa noite para você.
Oi, Gabi, boa noite para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Boa notícia, né, para o pessoal, para os concurseiros de casa. São ao todo 95 vagas abertas no Tribunal de Justiça aqui do Estado. A gente programou até um telão. O pessoal de casa entender direitinho, são 46 vagas para analista judiciário, na área judiciária, e tem também vagas para a área de apoio administrativo. As inscrições vão ser abertas, então, dia 28 de outubro e vão até o dia 29 de novembro. As provas estão marcadas para o dia 19 de dezembro. Valor da inscrição, R$ 115. Mais informações está lá no site cs.ufg.br. Gabi, então, pessoal que está se preparando para o concurso, ainda tem um tempinho aí para as inscrições, tem um tempo bom para a prova, dá se preparar direitinho, né? Verdade, um tempo muito bom, né? E o pessoal que está aí muito tempo sem concurso público aproveitar também. Muito obrigada, viu? Se você de casa perdeu alguma informação, algum detalhe sobre esse concurso, você encontra no nosso portal, que é o G1 Goiás. Tem todos os destaques lá, então, g1.com.br/Goiás. Depois de mais de um ano de suspensão dos concursos públicos, ainda falando desse assunto por conta da pandemia, claro, né? As poucas provas aí estão sendo retomadas agora. Um ânimo para esses concurseiros que, mesmo durante esse período, não deixaram os estudos de lado. A Karine passa até 7 horas por dia se preparando para o concurso público para o cargo de juíza. Para superar as incertezas desses meses sem provas, foi preciso, além de foco, paciência. Por um lado foi bom, que a gente teve mais tempo de preparação, e por outro foi ruim, porque quem estuda para concurso há algum tempo quer fazer prova, quer concorrer a essas vagas, e isso gerou uma ansiedade muito grande e às vezes até uma desmotivação. Assim como a Karine, muita gente vê na carreira pública uma oportunidade. E a alta taxa de desemprego no país fez com que mais pessoas optassem pelos concursos públicos. Para se ter uma ideia, o do Banco do Brasil, que foi aberto neste semestre, teve mais de 1 milhão de inscritos. Além das provas que estavam suspensas por conta da pandemia e que estão sendo retomadas, tem novos concursos abertos também, como o da Universidade Federal de Jataí para a contratação de professores. Quem estava aguardando a oportunidade para ingressar na carreira pública precisa aproveitar, porque uma emenda constitucional pode reduzir essas chances. Os municípios, estados e a União, para poder fazer concurso público, eles devem fazer um cálculo orçamentário. Se as contas estiverem todas em dias, o concurso pode ser aberto. Se as contas não estiverem em dia, não haverá concurso. Ainda que o cenário imediato de 2021 e 2022 não sejam de muitos concursos imediatos, essa preparação tem que começar desde já. A Karine, que nem durante a suspensão das provas parou de estudar, está confiante. Tendo em vista que a gente ficou um ano sem ter provas, né, sem preencher essas vagas, então a gente está com muitos cargos vagos. E muitas provas já estão sendo realizadas, com todos os cuidados necessários, uma nova organização e com a obrigatoriedade de uso de máscara o tempo todo. Se você então ficou interessado nesse concurso da UFJ, que está com as inscrições abertas, para mais informações é só acessar o site sistemas.ufg.br/concursos, aquele tracinho lá embaixo, web. Então tá aí para você na tela também. Olha, gente, ontem nós mostramos aqui no J2 que estava chegando o fim do prazo, né, para aposentados e pensionistas do INSS fazerem a prova de vida. Só que aí tem mudança. Foi suspensa a exigência da prova de vida e quem vai explicar tudo e volta então com essas informações, desde ontem estava falando aqui pra gente, agora atualiza também, né, Luana? Boa noite para você, Luana Nunes de Itumbiara.
Ei, Gabi, isso mesmo. Boa noite para você e para todos. Olha só, essa mudança aconteceu após o Congresso Nacional derrubar o veto do presidente da República e suspender novamente a obrigatoriedade da prova de vida até o dia 31 de dezembro deste ano. A prova de vida é prevista por lei e é feita aí anualmente para poder evitar, né, as fraudes no pagamento dos benefícios. De início, a prova de vida ficou suspensa de março do ano passado até junho deste ano por causa da pandemia. Pela lei aprovada, todos os bancos deverão, a partir do ano que vem, usar o sistema biométrico para realizar a prova de vida e devem dar preferência também para as pessoas acima de 80 anos para poder evitar, né, aquelas filas. Então você que está aí em casa, que estava se organizando para tentar fazer a prova de vida até o dia 30, pode ficar tranquilo, pelo menos por enquanto. Gabi. Obrigada, viu, pelas informações. Em Anápolis, um homem foi até o trabalho da mulher dele e fez várias ameaças. Depois disso, a polícia foi chamada e aí, durante a abordagem ao suspeito, o homem atirou contra os policiais. Eduardo Idaló chega de Anápolis com mais informações. Quero saber aí, Eduardo, tem alguma informação por que esse homem estava ameaçando a mulher, a esposa dele? Boa noite para você. Oi, Gabriela, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando com a gente o J2. Essa informação ainda não é precisa, viu? Ele vinha ameaçando essa mulher supostamente por não aceitar o fim do relacionamento, viu? Ele procurou essa mulher no trabalho dela, no bairro Jundiaí. Ele fazia já ameaças, ele chegou a quebrar o vidro desse estabelecimento onde a mulher trabalha. Logo depois, ela conseguiu ir para a casa dela, ele foi até a residência, continuou fazendo ameaças e aí nesse momento a mulher conseguiu chamar a polícia. Quando a polícia chegou e abriu o portão, ele estava armado e inclusive atirou contra os policiais, segundo informação da polícia. Os policiais disseram que conseguiram ali se defender, se esconder desses tiros e pediram para que ele baixasse a arma, para que ele se entregasse. Nesse momento ele voltou a atirar contra os policiais que revidaram. Um tiro dos policiais acabou atingindo ele. Ele morreu, foi levado para o hospital de urgências aqui de Anápolis, mas já chegou sem vida no hospital. Gabriela. Muito obrigada pelas informações. Agora aquela notícia que enche a gente de muita esperança. Em Rio Verde não tem nenhuma pessoa com Covid internada em enfermarias da rede municipal. Notícia boa que a gente vai saber mais detalhes com o Eduardo Mariz. Notícia maravilhosa, na verdade, né, Edu? Boa noite para você. Muito maravilhosa, né, Gabi? Ótima noite de novo para você, para todo mundo. Pois é, depois de 1 ano e meio de pandemia, a gente traz essa notícia que felizmente não tem ninguém internado na ala de enfermaria aqui da rede municipal. Um mês atrás, tinham 6 pessoas internadas nesses leitos. Já na rede municipal e em relação à UTI, também vem caindo, viu? No dia 28 do mês passado, 19 pessoas estavam internadas na unidade. Hoje são 7 pacientes, uma redução aí de 63%. Os números vêm caindo também nos leitos da rede estadual. 3 pessoas continuam internadas na enfermaria e 4 na UTI. Já na rede particular tem 1 pessoa apenas na enfermaria e 5 pessoas na UTI. Tudo isso, claro, reflexo aí da vacinação. Quase 87% dos moradores adultos aqui da cidade já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Na cidade vizinha aqui da gente, Santa Helena, também não tem ninguém internado com Covid na enfermaria. Por lá, 83% da população com mais de 12 anos já tomaram pelo menos a primeira dose. Notícia boa e que a gente traz com muita alegria, né, Gabi? Eu volto com você. Uma ótima noite para todo mundo. Verdade. Aos poucos a gente vai literalmente respirando mais aliviado, né, Edu? Muito obrigada pelas informações. Pela 8ª semana seguida, o preço médio da gasolina subiu nos postos de combustíveis. Em Jataí, por exemplo, a gasolina já pode ser encontrada por até R$ 6,89. Toda semana, um susto na hora de abastecer. O combustível não era assim, subia uma vez por ano. E agora sobe todo dia. Eu não sei o que está acontecendo. É a 8ª semana seguida que a gasolina tem aumento de preço. Nem os postos estão conseguindo acompanhar tantos reajustes. Como é o caso desse posto em Jataí, que nem repassou para o consumidor os últimos reajustes e já tem previsão de um novo aumento. A Petrobras informou que novos reajustes serão feitos porque os preços
ainda estão defasados e nesta terça-feira já anunciou aumento no valor do óleo diesel. Mais um aumento anunciado pela Petrobras, onde o diesel deve ter um reajuste a partir de amanhã de 25 centavos no preço do diesel. É uma situação onde o dono do posto, já sacrificado por estar cobrando um preço muito alto do consumidor, e com isso as suas vendas a cada dia que passa estão diminuindo, o que tem inviabilizado o negócio. Segundo o levantamento da ANP, Agência Nacional do Petróleo, Goiás está entre os 5 estados com o combustível mais caro do país. Na região sudoeste, em Jataí, a gasolina varia entre R$ 6,45 e R$ 6,89. Em Rio Verde, tem variação de 30 centavos de um posto para o outro. A gasolina pode ser encontrada de R$ 6,09 até R$ 6,39. Em Porangatu, no norte do estado, o combustível também está com preço nas alturas. A gasolina já é encontrada a R$ 6,55 e o etanol R$ 5,08. Antes era 2 e pouco, hoje está quase R$ 7,00, está difícil para viver. Uma papelaria pegou fogo em Cidade Ocidental. O incêndio destruiu tudo que estava dentro da loja. Quase 12 horas depois do incêndio e alguns materiais ainda pegavam fogo. Rafael é gerente da loja que fica ao lado da papelaria e foi até o local de madrugada para ajudar o dono a apagar o incêndio. Em 12 minutos, no máximo, e vimos que a papelaria estava em chamas, mais ou menos 2 metros. Ao subir a porta, a lavareda foi até os cadernos e aí a gente não conseguiu controlar o fogo. Toda a mercadoria da papelaria foi destruída, material escolar e de escritório, além de móveis e eletrodomésticos que ficavam nos fundos. O Corpo de Bombeiros orientou o proprietário para que ele procure uma avaliação técnica das estruturas do imóvel. Os bombeiros levaram quase 2 horas para combater as chamas e tiveram que isolar a área para que o fogo não atingisse outras lojas. Ainda não se sabe as causas do incêndio, mas há uma suspeita de que um curto-circuito possa ter iniciado o fogo. A gente sempre orienta para que equipamentos elétricos não permaneçam ligados durante a noite, né? Que é o momento em que o local não está supervisionado, então se houver algum superaquecimento, pode ser a causa de um início de um incêndio. A previsão para quarta-feira é de calor de 38 graus no oeste do estado. Tem chuva fraca e isolada nas regiões central e sul de Goiás, com previsão de 2 milímetros. A umidade fica abaixo de 30% em todas as regiões. Destaque para Porangatu, mínima de 21 e máxima de 38 graus. Um avião executivo saiu da pista do Aeroporto Internacional Santa Genoveva, aqui em Goiânia, depois de ter problemas na decolagem. Esse vídeo foi gravado assim que o avião saiu da pista. Eu vi, mano, saiu da pista. Mano, que loucura, mano. Sabe que alguém ficou machucado, velho? O acidente foi no início da tarde, no aeroporto Santa Genoveva. A empresa de táxi aéreo disse que o piloto teve que abortar a decolagem por segurança. E por isso, a aeronave acabou saindo da pista. O combustível vazou, o que provocou um pequeno incêndio na vegetação ao lado da pista. O fogo foi rapidamente controlado pelos bombeiros. As equipes também trabalharam no resfriamento do avião. A aeronave é um jato de porte médio que fazia o transporte de um paciente. Depois da saída de pista, ele foi levado para um hospital aqui de Goiânia para passar por uma avaliação. A empresa de táxi aéreo disse que disponibilizou uma nova aeronave para continuar com esse transporte do paciente.